Dia 3 de julho é o dia do aniversário. Dia 3 parece que é sábado. E no 4 nós teremos o nosso culto. Vamos celebrar a Deus pelos 39 anos na primeira igreja batista em Vilhena. Da última vez que nós falamos, nós lemos o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 a 17, e o capítulo 4, versos 1 a 5, falando sobre essa vocação missionária e as orientações que Paulo passou a Timóteo ao longo do tempo. No capítulo 3, verso 11, ele diz: perseguições e aflições, tais quais sofri em Antioquia, Icônio e Listra, mas o Senhor de todas me livrou. Seja bem-vindo você que está chegando aí para a nossa transmissão. Queria saber só se vocês estão me ouvindo. Dê um alô aí, por favor, aí nos comentários, para ver se está tudo certo, se o áudio está funcionando. Então Paulo, na sua trajetória, passou por várias perseguições, provações de todo tipo, né? Isso obedecendo a sua vocação missionária. E no capítulo 4 ele faz então uma conjuração, faz uma exortação mais firme para que Timóteo se mantenha na sua vocação missionária e na pregação da palavra, sabendo que chegaria tempo em que não sofreriam a sã doutrina, mas mesmo assim ele deveria permanecer sóbrio, como diz o verso 5 do capítulo 4. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Então, dentro dessa ideia é que nós estamos. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Nossa trajetória missionária, e assim também como muitos outros missionários em Rondônia e no Brasil inteiro, pelos campos que passaram, pelas igrejas que passaram, pelo trabalho missionário que foi feito. Nós queremos aqui rapidamente deixar aqui um registro para a glória de Deus desses 20 anos. Nós começamos formalmente nós começamos em 2000 e fomos então estamos até agora, né? 2021. Então 21 anos já se completaram do trabalho de plantação de igrejas e de revitalização de igrejas. Foram 2 plantações e agora 2 revitalizações. E nossa trajetória começou em Ji-Paraná, na década de 70, quando a minha família, meu pai, minha mãe e os irmãos vieram para então Vila de Rondônia, em 1973. E ali nós encontramos já na Igreja Batista, que estava na cidade, que estava sendo organizada ou foi organizada. Nós estamos recebendo material estou pedindo às pessoas que conhecem a história das igrejas batistas de Rondônia, né, desse período de 70 até 90, e eu estou fazendo pesquisa também para escrever alguma coisa. Eu já comecei a escrever, fiz uma parte introdutória fazendo comentários no livro de Atos, que foi a primeira igreja, né, primeira igreja instituída em Jerusalém. E estou publicando por partes no Facebook, na minha página, e você pode ver. Também no LinkedIn também tem esse material. Então, nós vamos ainda levantar ainda muita coisa, e é claro que às vezes nós não conseguimos tudo com uma precisão, né, histórica necessária, nomes completos, datas, né? Mas à medida do possível nós vamos fazer isso para, quem sabe, no futuro publicar mesmo um livro sobre a história de Rondônia nesse período. Eu entendo ser um período áureo do trabalho batista no estado de Rondônia, em todos os municípios, né?
nesse período aí. Então nós chegamos em Rondônia em 73 e até 1980 nós ficamos na chamada Vila de Rondônia, que depois foi emancipado, né? E se tornou Ji-Paraná. E nesse período, um dos pastores que marcou a nossa vida foi o pastor Dario Peixoto Soares. E nós estamos levantando material. O seu filho, o Dario Peixoto Soares Júnior, hoje mora em Belo Horizonte, tem nos ajudado também nisso. E eu ainda conto com a colaboração dos irmãos, aqueles irmãos que viveram também esse período. E quem sabe, se não o irmão em si, o próprio irmão, mas os seus parentes, né? Seus filhos, quem sabe sobrinhos, primos, pessoas que conviveram também nesse período, para nós então levantarmos a história como deve ser. Então a nossa conversão aconteceu em 78, durante o ministério do pastor Dario Peixoto Soares, que havia vindo de Coari, no Amazonas, como missionário conveniado com a Convenção Batista Rondônia Acre, né? Na época ainda era assim. E ele começou o trabalho ali e teve, claro, o apoio do missionário americano Paulo Bellington, que os mais antigos devem ainda lembrar, principalmente os irmãos de Ji-Paraná e da região, né? Paulo Bellington, um americano que vinha muito em Ji-Paraná naquela época, na Vila de Rondônia, e fazendo as suas visitas, conhecendo o campo, vendo as necessidades. E nós morávamos inclusive na casa de um membro da igreja, o irmão Augusto, José Augusto Alves de Albuquerque, era juiz de paz da comarca, da cidade, e nós morávamos na casa dele, junto com ele, a minha família e esse irmão juiz de paz. E o Paulo Bellington, quando vinha, sempre estava ali perto de nós, acompanhando o trabalho ali. Eu lembro inclusive uma noite que a sua esposa cantou o hino 447, muito, muito bonito. Naqueles dias ainda não tinha nem energia elétrica direito na cidade. Não me falaram de Cristo, o hino que ela cantou naquela noite. E só que em 1980 eu fui fazer o serviço militar e eu me afastei da comunhão. Não era batizado, mas era convertido. Me afastei da comunhão e fui voltar apenas a partir da década de 90. E ali nesse período nós se aproximamos da terceira igreja batista em Ji-Paraná. À época era o nosso evangelista, o Antônio Ferreira Costa e Silva, que atuava ali frente à igreja. Mais tarde ele seria ordenado pastor, mas naquele período ele era o nosso evangelista, e nós participamos da classe de batismo com ele, e também a que seria a minha esposa depois. Nós estávamos namorando já, a Angélica, e aí nós fomos batizados em 92. O pastor Jaime Fernandes é quem operou o batismo nosso naqueles dias lá. Foi na linha, se não me engano, na linha 24 daquela região lá de Ji-Paraná, na área rural, onde tinha uma congregação da igreja também, alguma coisa assim. E a Angélica, seu batismo foi no templo da segunda igreja batista. Então, a partir daí então começa a nossa carreira, e nós começamos então a trabalhar junto com a igreja, como professor, enfim, na diretoria da igreja. Passamos por algumas funções, até que a igreja resolveu abrir um ponto de culto na casa do meu pai e da sua esposa Roseni. E ali nós pudemos dar também um apoio
Nesse período eu ainda não havia nem sido batizado ainda, foi um pouquinho antes do batismo. E nós demos um apoio ali, ajudando na classe dos adultos, ensinando, trabalhando, né, o livro de Isaías. Na época ainda trabalhávamos com pontos salientes. E nós então ajudamos aqueles irmãos ali naquele projeto. Era um projeto ainda de congregação, né? Nós chamávamos na época de ponto de culto, quando era nas casas, e que vai se tornar a Igreja Batista Peniel. E quando nós fomos quando construiu o templo da congregação, nós éramos 15 membros, vindos da terceira igreja, e o irmão evangelista Antônio Ferreira Costa e Silva, a sua família, a minha família, a família do irmão Daniel Gonçalves, se eu lembro daqui, e a família da minha irmã, a família do meu pai. E aí nós formamos ali uma congregação com 15 membros fundadores. E inclusive nesse período, acho que no primeiro ano da organização, o pastor Evaldo Gomes de Carvalho pregou lá e tocou a sua harpa, e foi muito bonito. Se não me engano, 95, 94, por aí. Então nós trabalhamos juntos ali. E no ano 99 eu era funcionário público, professor. No ano 99 o governador Antônio Bianco, dentro da sua política de administração, demitiu 850 funcionários, mais ou menos, 850 funcionários públicos. E eu estava no meio daquele grupo, e eu fui então demitido em 99, início de 99, bem no início. Aproveitamos então que já sentia o chamado para o campo missionário, resolvemos então estudar. E eu fiz então um curso básico no Instituto Bíblico de Rondônia, de confissão presbiteriana, lá em Paraná, no lado alto da cidade, lá de Nova Brasília, lá bem lá em cima, lá no T20, T22 por aí. Então nós terminamos o nosso curso básico no ano 99, e no ano 2000 recebemos já o convite para o primeiro campo missionário. Em primeiro momento era o pastor Carlos Alberto, que era o nosso secretário executivo da Cobar, que fez o convite para trabalhar em Novo Horizonte, mas não deu certo essa parte. E aí então o pastor José Ribeiro Sobrinho, que era o pastor da Igreja Batista Betel na época, no ano de 99 para 2000, já era o ano 2000, fez o convite para nós fazermos uma plantação de igreja, um projeto, né, de plantação de igreja em Nova União. E nós aceitamos, chegamos lá em Nova União em 31 de janeiro de 2000. E então começamos o trabalho na casa também. A Igreja Batista Betel construiu uma casa do missionário, e a casa tinha uma sala ampla. E nessa sala então nós começamos o trabalho que vai se tornar depois a Igreja Batista Central em Nova União. Trabalhamos ali então até o ano de 2003. E ali nós deixamos muitos amigos. No ano seguinte, 2004, a igreja vai ser organizada. Me parece que estava lá o pastor Expedito. O pastor Expedito já é de saudosa memória. E ele, junto com os irmãos, organizaram a Igreja Batista Central, num lugar muito privilegiado na cidade. O terreno que nós compramos naquela época com os irmãos, né, em 2001, se não me engano. E quando você entra na cidade, você já vê o templo que depois os irmãos construíram, né? Os outros, depois que nós saímos, construíram um templo bonito lá, está lá funcionando.
para a glória de Deus. Então deixamos ali muitos amigos e os pastores, né, que nos sucederam ali. Primeiro o Expedito, pastor Expedito, evangelista inclusive, né? Expedito Evangelista de Oliveira, se não me engano o nome dele. Lá na Peniel nós deixamos, quando nós saímos para o campo missionário, ficou aí o Antônio, já era o pastor Antônio Ferreira Costa e Silva, também de saudosa memória. E ali em Nova União, o pastor Expedito Evangelista de Oliveira. Depois, eu não sei se está nessa ordem, tá, irmãos? Os irmãos de Nova União podem confirmar aí depois, fazer até um comentário. O pastor Anazor Ferreira, o pastor João Gendorf e o pastor Lázaro, e agora está lá o pastor Eliaque de Oliveira. E nós deixamos então muitos amigos, o irmão Samuel, a irmã Elisângela, o irmão Gilberto, Paulo Sérgio, a irmã Ruth, a irmã família do irmão Abner, e assim por diante. Muitas pessoas que apoiaram o trabalho ali, né? A irmã Marlene, a irmã Nauzira, e mais tarde a Jéssica, o Marliel, o Maxwell, inclusive estão à frente do trabalho até hoje ali. O irmão Davi, a irmã Eva, a irmã Guida e o seu esposo, né, que foram os que deram o apoio no início, bem no início mesmo, quando estávamos trabalhando na nossa casa. Eles estavam ali junto conosco na escola bíblica. Na escola bíblica, no início da nossa história lá, eram 4 pessoas. Eu, a Angélica, a irmã Guida e o seu esposo. Fugiu à mente aqui o nome do seu esposo. E mais tarde foram chegando as crianças, então a Angélica retirava as crianças para a cozinha na hora da lição, e ficava então eu, a irmã Guida e o seu esposo, e de vez em quando também aparecia lá a irmã Carmelita. A irmã Carmelita hoje está em Ariquemes, se não me engano. Então esses irmãos nos ajudaram, nos apoiaram, e a partir do próximo ano também esses irmãos foram acrescentados. Saímos lá então saímos de Nova União em 2003, fomos para Teixeirópolis, também um trabalho da campo missionário da Igreja Batista Betel. Na época eu creio que já era o pastor Ajaí Tempone, o pastor da igreja. Passou também um pastor chamado Vander, acho que foi antes do pastor Jair. E então, durante o seu ministério pastoral, nós recebemos o convite para ir para Teixeirópolis, também com o mesmo objetivo de plantação de igrejas. É claro que a plantação foi feita junto com alguns irmãos, né? Não foi o missionário sozinho na cidade que começou o trabalho, né? Mas ele recebeu o apoio daqueles irmãos, tanto em Teixeirópolis quanto em Nova União. E nós trabalhamos ali então, da mesma maneira, em 2008, 2003, 2008 nós fomos para Machadinho, deixamos a igreja em condições de organizar, mas o próximo pastor é que foi organizar, o pastor Wagner, né? Se não me engano, o pastor Wagner, que organizou junto com a igreja, né? Pediu a organização, a igreja mãe, fez o pedido à igreja mãe e fez então a emancipação da congregação. E ali nós deixamos também muitos amigos, pessoas que marcaram a nossa vida ali, naquela cidade, naquela igreja, naquele campo missionário, pessoas que se converteram, pessoas lá em Nova União, pessoas em Teixeirópolis, o irmão Jonas e a irmã Silvinha, o irmão Adelson, a irmã Araci, o irmão Hamilton, a irmã Eliette, o irmão Herandi. Nós tivemos o privilégio de batizá-lo, a irmã Roselena, o irmão Nilci,
e outros, muitos outros nós não lembramos agora o nome, mas que Deus nos deu o privilégio de conhecer esses irmãos, e até hoje nós mantemos contato, mandamos informações, eles também, e inclusive nessa experiência que nós estamos tendo, quando chegamos em Vilhena, questão da enfermidade da minha esposa, os irmãos têm orado, os irmãos têm contribuído, muitos até, têm contribuído financeiramente para o sustento missionário do pastor aqui nesse campo missionário, que foi totalmente diferente de todos os outros que nós atuamos no campo missionário em Vilhena. E nós somos gratos a Deus por esses irmãos que nos apoiaram nos trabalhos aí nessas congregações, que mais tarde se tornaram igrejas, e hoje são igrejas fortes. Não são igrejas grandes numericamente, mas são igrejas fortes, porque estão firmemente doutrinadas, e é claro que os outros pastores também deram a sua contribuição, e assim, firmemente doutrinadas, elas podem sobreviver aos embates, né? Aos embates das heresias, dos movimentos, das novidades, daquilo que vem, mas que não tem aquela consistência, né? Aquela consistência como tem o Evangelho do Senhor. Então, em 2008, nós saímos, deixamos o trabalho ali e fomos para Machadinho. Agora vai mudar um pouco o projeto, né? Agora é uma revitalização. Trabalhamos ali em Machadinho a partir de 2008, em junho, inclusive, nós chegamos lá no dia 2 de junho, se não me engano. E o pastor João Gendorf era o coordenador da Associação Nordeste na época, e era também interino lá na igreja de Machadinho. Fez todo o processo da sucessão pastoral e inclusive nos deu posse ali naquela igreja. E ali nós trabalhamos também com a mesma ideia, o mesmo intuito, preparando aqueles irmãos, doutrinando mesmo, preparando os novos convertidos, dando assistência pastoral, trabalhando com as congregações. A congregação do Quitubec, hoje está lá a igreja do Vale do Anari, né, cuidando ali da congregação do Quitubec. Isso nos alegra muito, saber que tem um grupo de pessoas ali atuando naquela igreja. Isso é muito bom, porque dá continuidade, né? Dá continuidade ao trabalho. E ali pode se tornar uma igreja a médio prazo, mais uma igreja batista dentro do estado de Rondônia. Então, quero deixar aqui, aproveitar para deixar a nossa gratidão aos irmãos do Vale do Anari, que abraçaram ali aquele trabalho. Estão construindo o templo, inclusive, né? Lá naquele lugar. Pastor Jordeci Pacheco, nosso amigo, e também os irmãos que naquele tempo, né, trabalhamos junto ali naquela cidade. Ficamos então em Machadinho até 2016. Foi um período um pouco mais longo, né, do nosso pastorado, de 2008 a 2016. Deu quase 8 anos, faltou alguns meses para completar os 8 anos. E eu acredito a igreja ter ficado doutrinada, alimentada, fortalecida. E aí vem na nossa saída, nos sucedeu ali o pastor Lorival. Lorival José Alves. Hoje ele está se não me engano, em São Miguel. E a igreja hoje está lá, já se preparando também para receber o seu novo pastor, lá na Associação Nordeste. Então nós deixamos ali também muitos irmãos, amigos nossos, o irmão Carlindo, a irmã Marilza,
irmã Marinês, o José, seu esposo, família Lanes, inclusive perdeu nesses dias o pai, né? Nosso irmão José Lanes, a irmã Vera, que atuou lá na congregação, está lá na congregação, né? No Quinto Beck, o irmão Genildo também, o irmão Ronaldo, o líder da congregação ali no Quinto Beck, nos ajudou muito. Nós íamos lá alguns dias e ele também supria as nossas faltas lá na congregação e na linha. O irmão evangelista, nosso irmão Ronaldo, voltou para Roraima. Ele veio de lá e voltou para Roraima, está atuando lá, inclusive, também muito bem integrado na igreja do Senhor Jesus, na cidade lá onde ele está. O irmão Eliomar, sua família, o irmão José Fernandes. Nós temos mantido contato com esses irmãos praticamente todos os dias, através do WhatsApp. O irmão Salomão, que parece que hoje ou ontem, ele perdeu um irmão. Nós enviamos uma mensagem de condolências, uma mensagem de consolo do Senhor para ele. O irmão Salomão Lopes e a irmã Nete, sua esposa. Deixa eu ligar aqui. Então nós saímos de Machadinho em 2008 e fomos para Vilhena. Viemos para Vilhena, né? Assumimos o trabalho aqui em 2016. Viemos para cá no mês de março, depois dos contatos feitos, né? O nosso irmão representante aqui na igreja, que estava representando a igreja naqueles dias, os irmãos devem ter ouvido falar do que aconteceu aqui em Vilhena e nós não vamos nos delongar sobre isso. Mas eu só quero dizer que a igreja tinha 132 membros e quando nós chegamos aqui para visitar o campo, eram 4 membros. Só para os irmãos terem uma ideia do trabalho de revitalização que deveria ser feito, deve ser feito, né, que está sendo feito na primeira igreja batista em Vilhena. Nós vamos completar agora 39 anos e hoje é uma igreja que precisa ser revitalizada, está sendo revitalizada. Então eu conto com as orações dos irmãos, pastores, diáconos, evangelistas. Eu conto com o apoio, com a ação missionária dos irmãos, dos homens batistas. Nós temos trabalhado juntos, inclusive. Nosso presidente, irmão Azamor, sou vice-presidente da União Missionária de Homens Batistas do Estado. Os irmãos estão fazendo um belo trabalho, eu citei isso na outra palestra. Estamos fazendo um belo trabalho de construção de templos e de casas pastorais, casa para missionário, casa para os irmãos, para pessoas que precisam dessa mão de obra, desse serviço real, né? Entre os embaixadores nós chamamos isso de serviço real. Quando nós fazemos alguma coisa com as nossas mãos, voluntariamente, com prazer, é um serviço real. Então os homens estão fazendo isso. Aí aqui na nossa associação, a SUL, nós também atuamos como presidente da nossa união de homens da associação. Também temos esse desejo, ainda falta muita coisa para fazer, mas até chegar mais ou menos, né, em algo concreto, mas nós temos no nosso coração o desejo de montar uma equipe de missionários mesmo, tanto missionários para o evangelismo, quanto missionários para a construção, para apoiar as igrejas na construção das casas missionárias, pastorais, na construção de templos na cidade, nas linhas, nas vilas, dentro do campo da associação Sul. Hoje nosso presidente é o pastor Osório, é recém-chegado, né? Vindo lá da Associação Nordeste, está pastoreando a primeira de Cerejeiras e é o nosso presidente da associação. E aqui nós estamos trabalhando 2016, 17, 18, 19
E 2020 começou a pandemia e nós começamos a investir também nas mídias, sociais, né? Nas mídias e nas redes sociais. E esperamos em Deus que isso também, além do trabalho feito presencialmente, corpo a corpo, como se fala, nas visitas, no evangelismo, junto com os irmãos, temos procurado orientar, treinar os irmãos para o trabalho também do evangelismo. E esperamos em Deus que Deus nos dê a colheita, nos dê uma colheita aqui nesse trabalho que está sendo feito na cidade, no campo missionário da igreja, da primeira igreja batista em Vilhena. E a nossa oração sincera é que realmente nós venhamos a alcançar esse objetivo. O irmão João Pedro, a irmã Iraci são os nossos braços aqui, o irmão Edilson, a irmã Sonoedes, a irmã Poliana, a minha família, a Angélica e o Tiago têm apoiado o trabalho juntamente comigo, e a irmã Paula e demais irmãos que atuam também, mesmo que sei lá, tá faltando um pouquinho mais de chegar, né? Mas oramos a Deus também pelo despertamento, não só da igreja aqui, mas da igreja batista em Rondônia. Necessidade de nós, diante dessa experiência da pandemia, renovar os nossos votos e atender o chamado. Esse chamado que Paulo fala aqui em 2 Timóteo capítulo 3, daqueles versos que nós lemos, e também no capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redargas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina. É uma necessidade, há uma urgência nessa necessidade. Nós, como igrejas batistas em Rondônia, atender esse chamado da palavra de Deus. Pregar a palavra, de pregar a palavra com pureza, sem falsidade, sem falsificação, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Usando todos os meios, inclusive esse meio que nós estamos usando aqui. Eu quero desenvolver muito. Os irmãos, muitos já conhecem o nosso trabalho no canal, no YouTube, no nosso canal, e aqui mesmo no Facebook, das poesias, das declamações, dos estudos bíblicos, inclusive os estudos bíblicos evangelísticos, para que as pessoas conheçam, mesmo nas suas casas, mesmo antes mesmo de ir ao templo, o Evangelho chegue nas suas casas através da internet, né? Através das mídias, através das redes sociais. E a nossa oração é essa: que Deus nos conduza. A irmã Marli Vieira ali também, lá da congregação, né? Estou vendo aqui agora o seu comentário. Ficou falhando, irmã. Estou vendo agora aqui o seu comentário. Pois é, aconteceu alguma coisa aí. Esperamos que dê para compreender o que nós estamos falando aqui. A irmã Marli, lá da família também dos Lanes, né? Aí tá, parente da família, faz parte daquele clã, ele, na congregação, que atuou lá na congregação da MA 53, né? 40 quilômetros distante de Machadinho. Seja bem-vindo, irmã Marli, irmão Antônio e os demais irmãos aí. Nós chegamos então, apenas um breve
relato do nosso trabalho, aquilo que nós estamos fazendo e como Deus vai ainda nos usar daqui para frente, e pensando nos batistas atuando no estado de Rondônia, continuando a fazer aquele trabalho. É claro que nós estamos no século XXI, estamos no ano 2021, muitas estratégias são válidas, né? A minha preocupação é apenas com os movimentos e os métodos que são usados em detrimento daqueles que é próprio dos batistas usarem. A principal ferramenta evangelística dos batistas é a escola bíblica, que é a educação religiosa. Ela é tanto uma ferramenta evangelística quanto doutrinária. Nós não podemos abrir mão dessa ferramenta importantíssima e, é claro, contextualizar, usar as estratégias, usar a pedagogia, usar a didática, usar os recursos, mas não deixar de fazer isso. E o evangelismo, né? O evangelismo pessoal, o evangelismo de casa em casa, o evangelismo de massa, o evangelismo fora do templo, o evangelismo dentro do templo. E também outra coisa importante que eu vejo, que nós não podemos abrir mão da figura do diácono, da figura do evangelista nas nossas igrejas. Esses homens, né, são muito importantes no trabalho, junto com o pastor da igreja, junto com a liderança da igreja, junto com a membresia da igreja, para dar essa sustentação necessária. Que Deus nos abençoe. Então, como eu estava dizendo, esse é apenas um relato superficial, né? Com o tempo nós vamos documentar isso e vamos publicar por partes primeiro, e depois, quem sabe, se Deus nos permitir, nos der a graça, escrever um livro contando a história, e aí documentado com testemunhos, né? Pessoas, irmãos que estarão testemunhando e fornecendo essas informações, fotografias, atas de igrejas, né, que relatam determinados acontecimentos, como as organizações das igrejas, das congregações, dos trabalhos missionários, das ordenações de diáconos, de evangelistas, de pastores. Então, esse tipo de informação, se você tem essa informação e gostaria de nos abençoar, envie para nós, faça contato pelo Facebook, nós vamos entrar em contato mais próximo, né? Eu já estou recebendo o material, como eu disse, e estou organizando isso, tá? Então depois nós fazemos esse trabalho, né? Esse trabalho depois de organizado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Eu queria fazer isso nesse mês de junho, como eu já disse, né? Para marcar o mês de junho, que tem o dia do Homem Batista, o dia do pastor, e é também a campanha de missões estaduais. Então, um momento apropriadíssimo. E durante a semana nós vamos publicar material em comemoração ao aniversário da Igreja Batista aqui em Vilhena, a primeira Igreja Batista em Vilhena. Então fique atento aí às publicações. Eu já publiquei alguma coisa ontem, um pouquinho da história, né? Amanhã eu vou publicar mais um pouquinho. Estou pondo pouco texto para que você leia o texto, né? E não desanime de ler. Se for um texto grande, talvez você desanime de ler. Eu gostaria que você lesse mesmo, lesse todo o conteúdo, e mais tarde relembrasse. É só voltar, né? Voltar nas publicações anteriores, você vai achar os nossos artigos. Leia e conheça a história da primeira Igreja Batista em Vilhena, e também ao longo do tempo nós vamos conversar sobre a história dos batistas em Rondônia nesse período 1960 1990. Eu delimitei o período para facilitar o trabalho, né?
Não fica muito longo e tem que coletar muito material. Inclusive, a convenção está fazendo um projeto desse. A primeira igreja batista em Porto Velho está fazendo um trabalho da história dos batistas em Rondônia no período, desde o início, né? Desde 1921, quando começou com a igreja batista lá em Porto Velho, até os dias atuais. Então nós vamos fazer isso limitando, né, um período do tempo, até para facilitar nosso trabalho. Eu quero orar, agradecer a Deus. Hoje nós tivemos 2 ou 3 pessoas ao vivo, mas eu quis até fazer a marcação de amigos, mas eu não consegui aqui nessa página que eu estou usando no notebook, não consegui achar o lugar. Estamos aprendendo a trabalhar com as mídias para marcar amigos, aí talvez muitos não receberam um alerta. Mas você vai ver esse vídeo e assista todo o conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua página do Facebook, para que eles conheçam também esse material. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Nós te agradecemos, nós te louvamos na beleza da Tua santidade, pela história, Senhor, que o Senhor tem escrito, usando a Tua igreja e usando os batistas em Rondônia, Senhor. Os pioneiros, Senhor, naqueles primeiros anos, até mesmo antes da década de 70, que o Senhor usou os chefes de família, os pastores, os diáconos, os evangelistas, os membros das igrejas, as mulheres, os jovens, e que estavam com o espírito missionário aceso, a chama missionária acesa nos seus corações, e colocavam as suas casas à disposição para a pregação do Evangelho, para ensinar a Bíblia através da escola bíblica. Nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos pioneiros, nossos heróis do passado, Senhor. E pedimos ao Senhor que nos revista de poder, de ousadia, os batistas de hoje, para nós, olhando para os exemplos dos nossos irmãos do passado, continuar firme, Senhor, olhando para o Senhor, olhando para Jesus e continuando firme, propagando o Evangelho da graça salvadora que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Usa, Senhor, cada um dos batistas espalhados em todo o estado de Rondônia e também no Brasil todo e no mundo inteiro, para continuar essa trajetória, Senhor, essa trajetória triunfal até o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder servir ao Senhor como crente em Cristo, como pastor, como o Senhor nos chamou, e também cada irmão que sinta no seu coração a alegria e o privilégio de estar servindo ao Senhor com alegria. No nome de Jesus. Amém. E nós continuamos então durante a semana publicando material a respeito da história da primeira igreja batista em Vilhena.